Treinamento de hipertrofia para adolescentes. Esse é o enfoque e a discussão de hoje, Fisiologia do Treino. Acompanhe aí. Olá pessoal, tudo bem? Nós do Treino em Foco recebemos várias perguntas e questionamentos a respeito do treinamento de hipertrofia para pessoas adolescentes. Então abaixo aí dos 15, 14 anos, 16 anos. E aí nós temos algumas questões para discutir sobre isso, para nós podermos pensar em processo hipertrófico, aumento do volume muscular em pessoas adolescentes. Na verdade foram homens que colocaram essa pergunta sobre que buscavam um treinamento hipertrófico, mas eram ainda adolescentes e gostariam de saber qual o tipo de treino que deveriam fazer e quais os cuidados que deveriam fazer nesse tipo de treinamento. Então vamos analisar algumas questões de fisiologia e depois analisarmos as cargas de treinamento a partir dessas questões de fisiologia. No primeiro momento, nós da Educação Física dividimos 3 momentos distintos nessa questão. É a questão de maturação biológica do indivíduo. Como é que nós pensamos isso? Existe um momento, e esse momento é durante a fase da adolescência, em que o indivíduo irá maturar, ou seja, a partir de um determinado momento da sua vida, ele irá sofrer modificações corporais, modificações fisiológicas, modificações estruturais e principalmente hormonais, que transformarão o corpo de um adolescente num corpo maturado, num corpo considerado do indivíduo adulto, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista estrutural. Esse momento nós chamamos de maturação. E a partir desse momento, antecedendo a essa fase, nós denominamos de momento pré-púbere. E após esse momento, nós chamamos de momento pós-púbere. Ou seja, a situação pré-púbere é da pergunta feita. Ou seja, quando o indivíduo é adolescente, está numa situação antes da maturação biológica, numa situação pré-púbere. Nessa situação não ocorreram ainda essas variações fisiológicas que eu acabei de comentar significativas. Então, por exemplo, o indivíduo ainda está em fase de crescimento forte ainda nessa fase. As epífises ósseas, que são as extremidades dos ossos longos, ainda há uma taxa de cartilagem significativa e há um crescimento longitudinal da estrutura óssea como um todo, do corpo desse adolescente pré-púbere, ainda em crescimento. Nessas condições, taxas hormonais, particularmente no caso dos homens, a questão do hormônio testosterona está num nível ainda baixo se comparado aos níveis obtidos depois na fase adulta. A estrutura morfológica ainda não é composta uma estrutura morfológica de um indivíduo adulto. Então, esse adolescente na fase pré-púber, ele ainda não tem condições estruturais, fisiológicas e particularmente hormonais que sustentem um treino de hipertrofia e que possa vir a gerar resultados significativos com esse treino de hipertrofia, particularmente na questão de testosterona. Como ele ainda tem uma taxa desse hormônio que é hipertrófico, uma taxa ainda relativamente baixa desse hormônio comparado depois na fase pós-púbere de adulto, por mais que ele venha desenvolver cargas de treinamento pesado para a hipertrofia muscular, o efeito hipertrófico devido a um baixo teor de testosterona será muito baixo. Outro ponto também a ser analisado é que o exercício físico na fase pré-púber, ele é visto por nós da educação física como um estímulo ao crescimento e não como uma forma de barrarmos ou diminuirmos a potencialidade do crescimento estatural, de estatura desse indivíduo. Portanto, cargas muito elevadas nessa fase não são as indicadas, já que o exercício deve ter cargas moderadas altas, para ser um estímulo adequado ao crescimento, mas não cargas demasiadamente elevadas. Se nós analisarmos as cargas de treinamento para hipertrofia muscular, nós conseguimos identificar que essas cargas de treinamento para o processo hipertrófico são extremamente pesadas, extremamente intensas. Devido a isso, as cargas de treinamento devem ser cargas de treinamento moderadas, até moderadas altas, mas de moderada alta, moderada baixa. Cargas de treinamento de resistência muscular. Pode até ser um trabalho de resistência muscular forte, significativo, pesado, mas não um trabalho hipertrófico, pelos 2 motivos que eu já comentei. Pelo motivo que não haverá uma projeção de hipertrofia significativa e essas cargas são muito elevadas para aquele momento pré-púber. A partir do momento da maturação sexual à frente,
a partir do momento da maturação, a partir do momento que o indivíduo entra na fase pós-pubere, aí sim, com a taxa hormonal extremamente elevada no quesito da testosterona, que é o hormônio hipertrófico que vai participar fortemente do processo de aumento do volume muscular, e também a partir do momento que as cartilagens já estejam estabelecidas e o crescimento ósseo estatural já esteja praticamente estabelecido, aí sim, cargas de treinamento para hipertrofia na musculação, cargas pesadas de treinamento podem ser submetidas a esse indivíduo e os efeitos desejáveis de ganho de massa muscular irão ocorrer sem maiores riscos, desde que a carga seja adequadamente dosada para esse indivíduo. Então vejam bem, tudo depende do momento dessa maturação sexual, e isso não tem uma idade cronológica, ela é uma idade biológica. Alguns indivíduos podem maturar aos 13 anos, outros indivíduos aos 14 anos, outros indivíduos aos 15, 16, até alguns relatos de mais tardiamente, 17, 18 anos. Isso é uma variabilidade relativamente grande de indivíduo para indivíduo. Fato é que a partir do momento da maturação, aí sim, cargas de treinamento hipertrófico são benéficas e adequadamente dosadas não terão um risco muito grande de lesão e até mesmo para o desenvolvimento estatural dessa pessoa. Essa foi a abordagem de hoje de Fisiologia do Treino, focando em questões de Fisiologia do Treino e hipertrofia para indivíduos adolescentes. Então, se você é um adolescente pré-púber ainda, você deve segurar um pouco a sua vontade em treinar pesado. Pode treinar assim a musculação com os devidos cuidados, mas não um trabalho ainda demasiadamente pesado. Como eu disse antes, um trabalho de resistência muscular é bem indicado, que vai contribuir para o crescimento muscular e ósseo, mas não de uma forma exacerbada e não com uma carga inadequada para essa condição pré-púber. Espero que vocês tenham gostado da postagem de hoje, espero que vocês tenham gostado, e o pessoal que está se inscrevendo aí para o nosso curso que ocorrerá nesse final de semana, estão convidados então para fazerem essa troca de experiência, troca de informação com a gente nesse sábado de forma online. Lembre que nós temos um grupo que está no link aqui abaixo, no Face, onde nós estamos gerenciando todas as inscrições. Ainda temos algumas vagas, porque já tivemos várias inscrições ocorrendo, e pelo que o pessoal está colocando, essa semana, como nós somos brasileiros e deixamos tudo para a última hora, o pessoal vai ter espera-se, pelo que estão colocando, uma grande corrida de inscrição. Lembrando que o número de vagas também é limitado, então se você quer fazer inscrição no curso, corra lá, não deixe para a última hora. Era isso, pessoal. Um grande abraço, Fisiologia do Treino na próxima segunda-feira, a gente se vê novamente. Até lá. Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.